vez. Louvamos a Deus porque nós rompemos uma data, né? Rompemos de 2024 para 2025 e por algum motivo a gente é grato por isso, porque é mais uma oportunidade que Ele nos concede, né? É mais um tempinho. Na verdade, cada dia que passa é um dia a menos. A gente acha que é uma oportunidade a mais. Na verdade, não é. É um dia a menos, porque Jesus está voltando. Então, você entenda aí que se hoje, nós temos o hoje, se a oportunidade que o Senhor tem te dado é de estar aqui e de adorar e de louvar e bendizer o nome do Senhor, seja grato ao Senhor. Hoje nós começamos mais uma demanda de cultos. Nós começamos mais uma quinta-feira do ano, né? E não deixa de ser uma rotina na nossa vida. É uma rotina. Você pode dizer assim, você não pode colocar isso. Mas é uma rotina que nós temos de toda quinta, domingo. Algumas pessoas estão aqui na terça-feira também. E é uma rotina que o Senhor nos permite ter. E quando a gente muda assim de ano, de data, para algumas pessoas começam com muitas expectativas, né? Algumas pessoas já têm algo programado desde o outro ano já para que vai acontecer no ano que vem, né, Júlia? Algumas pessoas se programam com antecedência, outras pessoas deixam para na última semana do ano fazer alguns planos, traçar algumas metas, colocar algumas questões que você gostaria que seja permite que seja diferente no próximo ano. Você quer que seja diferente. Algumas pessoas já não fazem nenhum plano, nenhuma meta, porque sabe que dificilmente vai cumprir. Essa sou eu. Dificilmente. Já falei isso da outra vez. Dificilmente eu faço muitos planos, muitas coisas, porque eu dificilmente consigo cumprir. Então, eu prefiro ir fazendo diariamente o que o Senhor me concede. Tento me programar, às vezes, para aquela semana. Às vezes vou lá, mulher que gosta de emagrecer vai lá, eu principalmente. Vou lá, às vezes na semana faço algumas marmitas da semana, cozinho alguns legumes e tal. Às vezes essa rotina dura uns dias a mais. Aí às vezes eu quebro ela. Então eu não gosto de prometer e me comprometer com algo que talvez para mim seja mais difícil de cumprir. Talvez eu tenha que me aplicar mais? Talvez. E também tem algumas pessoas que já começaram num desânimo total, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. E tá tudo bem também. Tá tudo bem se você fez planos, porque, como eu disse, quem gosta de ser organizado, quem consegue, na verdade, porque gostar, acho que a maioria que gosta, mas quem consegue se organizar, traçar metas ou fazer algum plano, isso é bom. Eu ouvi um pastor dizendo, gosto muito de ouvir algumas colocações dele, e ele disse assim, que quem se antecipa, governa. E aí você pode achar isso até meio estranho, mas é verdade, porque se você se antecipa com algumas situações, se você é uma pessoa cautelosa financeiramente, facilmente você vai ter o controle sobre a sua vida financeira. Se você é uma pessoa que se organiza na parte de alimentação, do que você vai cozinhar, do que você vai preparar, dificilmente você vai quebrar a sua dieta. Então, facilmente, você vai se governar diante daquilo que para você está sendo difícil, que no caso é a alimentação. Então, se você consegue se organizar sobre isso, você vai governar sobre aquilo. E faz muito sentido. Então, quem se antecipa, governa diante de muitas coisas. Isso é bom, mas eu ainda estou na fase do aprendizado. Eu ouvi e talvez eu tenha que ouvir mais algumas vezes para que talvez eu consiga me antecipar em algumas situações, em algumas colocações. E não é dizer que você vai ter o controle total da sua vida, não. Mas existem algumas direções que Deus nos dá para que a gente consiga colocar aquilo em prática.
E isso não é viver rebeldia e dizer que você que tem o controle da sua vida, não. Mas, se você começou o ano com os seus planos, com as suas metas, se você fez algum direcionamento, amém. No final do ano vem aqui contar pra gente o que deu certo, o que não deu, né? A pastora precisa fazer aquele culto de testemunho lá para ver se deu certo, o que não deu. Eu antigamente, há muito tempo atrás, tinha um caderninho de oração. Na igreja que nós íamos, bem antes, a gente tinha um caderno de oração. E aí a gente colocava lá para quem a gente estava orando, o que a gente estava orando, por que a gente estava orando. E de tempos em tempos, a minha cunhada chamava a gente e perguntava, olha, você orou sobre aquilo, nós oramos sobre aquilo, porque todo mundo fazia a mesma anotação. E aí? Deu certo? O que aconteceu? Nós oramos pela vida de tal pessoa, foi curada, não foi e tal. Então, às vezes esse culto de testemunho, de você relembrar algumas coisas, edifica a fé de outras pessoas. E nem era só isso que eu ia falar, nem era tudo isso que eu ia falar, mas já estou falando outras coisas já. Mas tudo bem. O tema desse ano é dependência. Dependência total de Deus. Talvez você me escute falar aqui algumas coisas que o nosso irmão Vanderlei já pregou no domingo passado. Que até eu comentei com algumas pessoas que estavam próximas de mim. Quando ele começou a falar, eu falando assim, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí que ele começou a falar várias coisas, deu uma bela introdução. Daqui a pouco ele lá, abre em Tiago. Eu falei, porque ele já tinha me convidado para trazer a palavra. Então eu já estava na onde, quando você vai lá para dependência, você cai, primeiro texto que você cai, Tiago, entendeu? E tá tudo bem também, ele pregou, mas é o tema da igreja do ano. E se Deus está falando sobre dependência, é porque nós precisamos aprender sobre dependência. Se Deus ainda continua falando, se nós vamos ter o ano inteiro para falar sobre dependência, várias pessoas que subirem aqui nesse altar vão falar de uma maneira diferente. E que nós possamos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar sobre dependência de Deus. E como eu já comentei com algumas pessoas, quando eu comecei a ler sobre dependência, eu vou ler o texto aqui, que não é Tiago, pastor Vanderlei. Abra sua Bíblia comigo, em João 15. Aleluia. É um texto muito conhecido. João 15, verso 1. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se eu ficasse só com essa última frase do versículo, eu já poderia entender várias coisas. Só que quando eu comecei a ler e a pesquisar sobre dependência, eu comecei a ver que nós somos muito independentes de Deus. Nós sabemos que a nossa dependência de levantar, respirar, acordar, deitar e dormir vem do Senhor. Porque se as misericórdias deles não se renovarem sobre as nossas vidas todas as manhãs, a gente não vai nem levantar, nem acordar. Então a gente entra nessa questão, não, ser dependente do Senhor, sim, eu sou. A gente acredita que a gente realmente é dependente de Deus. Porque Ele que nos dá o ar, Ele que nos dá a vida, e nós nos movemos pela misericórdia dEle todos os dias. Mas se nós formos prestar atenção na nossa rotina diária, de todos os dias, nós nos tornamos pessoas independentes de Deus. Se nós olharmos o significado da palavra dependência, quer dizer assim:
obediência, servidão, submissão e sujeição. Então, se nós olharmos somente o significado da palavra dependência, e a gente for analisar, e eu estou falando por mim, porque esse tema o Senhor vai ter que trabalhar muito, muito na minha vida, porque eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que foi direcionado pelo Senhor, porque quando eu comecei a ver e ler e ouvir o quanto eu sou uma pessoa, em alguns aspectos, muito independente daquilo que o Senhor pede para a gente ser. Porque dependência, quando diz aqui servidão, submissão e sujeição, nós não gostamos de ser sujeitos a nada e nem a ninguém. Nós não temos o hábito de nos submetermos a alguém, a uma liderança que seja. Nós não temos esse hábito de ser submissos. A maioria das nossas vezes. Até mesmo lá no nosso local de trabalho, a maioria das vezes, quem aqui trabalha por CLT, quando seu chefe vem falar alguma coisa para você, você faz, mas dependendo da situação, você não faz de bom coração não. E ainda sai resmungando ainda, porque a gente acha que ele, estando lá, numa questão de liderança, numa posição de liderança, não sabe o que eu sei. E às vezes a gente fala isso. Deixa ele vir trabalhar aqui para ver o que ele é. Não é assim que a gente fala? Eu, Francine, às vezes, trabalho num posto de saúde. E eu tenho várias colocações, às vezes, como essas, assim, né? E a gente não está sujeito a maioria das vezes. E a gente não quer se submeter a maioria das vezes. E quando a gente fala de dependência, a gente fala sobre isso. Então, quando você fala sobre dependência de Deus, e aí você vai falar assim, mas aí é diferente, não é? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ser assim, sujeitos, submissos, dependentes, obedientes. E ser obediente à palavra, a gente não quer ser obediente nem, às vezes, ao marido. Gente, mulher, não quer, às vezes, que a gente acha ruim de algumas coisas que ele fala. Mas nós precisamos aprender todos os dias, porque se Deus está falando, é porque a gente ainda não sabe. Eu estava ouvindo muito sobre isso e sobre essas questões, e quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia que Deus não está presente. Eu digo assim, ele está presente porque ele é soberano e ele está em todos os lugares, em todas as coisas, mas nós criamos uma rotina, como eu disse, a rotina de vir aqui de quinta-feira, e nós temos a nossa diária. E a gente se levanta todos os dias pela manhã. Algumas pessoas têm o hábito de já levantar e já ir orar e ler a palavra, outras não. Outras levantam, já acorda, já vai para o banheiro, já lava o rosto, já abre o Instagram, abre o Facebook, o WhatsApp, já se atualiza, já vai, troca de roupa e vai trabalhar. Toma seu café, outros não tomam café, e vai trabalhar. E você teve uma noite de descanso, que o Senhor guardou a sua vida. E nós conseguimos levantar pela manhã e não nos colocarmos de joelho. E não buscarmos a direção do Senhor para aquele dia, para o que Ele tem para a gente para aquele dia. Então, coisas simples das nossas vidas, a gente consegue fazer sem Deus. A maioria das vezes. E a gente não percebe isso. E eu não estou dizendo para você que eu faço diferente de vocês. Não, eu também estou aprendendo isso. E eu não estou dizendo para vocês que nós fazemos isso porque a gente quer que seja assim. Não é porque a gente quer. É porque sem perceber, a gente foi trilhando esse caminho da independência na nossa vida. Quando nós vamos orar de manhã, às vezes a gente tem as nossas listas de petições. Quando algumas pessoas têm o hábito de orar pela manhã, a gente tem as nossas listas de petições. Senhor, Deus, eu estou saindo para trabalhar agora, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor guarda os meus filhos, né? O Senhor me direciona, a gente não fala o Senhor me direciona, o Senhor protege meus filhos, guarda a minha casa, guarda a minha família, amém. E não está errado a gente orar e interceder por nós e pela nossa família e pelo nosso dia. Mas, se formos para nos tornarmos uma pessoa totalmente dependente do Senhor,
Nós deveríamos começar o nosso dia com contemplação, com adoração, com leitura e entendimento da palavra do Senhor, para que aí assim a nossa oração seja: Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Qual é a sua direção para mim nesse dia? Me ajuda, Deus. Abra o meu entendimento, abra o meu coração, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, Senhor. Porque se estamos aqui nessa terra tão somente para adorar ao Senhor e fomos criados para isso, a nossa oração não pode começar de outra maneira. E não é só: Senhor, obrigado por essa noite que o Senhor me deu de descanso. Não. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, grandioso. Nós temos que contemplar a tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele é. E não só as coisas que Ele faz no dia a dia na nossa vida, e não só as nossas listas de petições diárias. Por isso que quando eu falo que nós somos muito independentes do Senhor, é por isso. Às vezes a gente não passa nem 5 minutos diante da palavra do Senhor. Nem um dia, às vezes. E outro dia eu estava conversando e falando sobre a leitura da palavra. E eu estava ouvindo esses dias um podcast, e era sobre isso, sobre a leitura da Bíblia. E como é difícil você criar esse hábito de você ler a Bíblia. E que para nós, que nos declaramos filhos de Deus e cristãos, deveria ser uma coisa automática. Deveria fazer parte da nossa rotina diária. Isso não deveria ser uma coisa que nós poderíamos dispensar, porque está aqui toda a instrução para a nossa vida, tudo que a gente precisa para viver o nosso dia, para nos movermos, para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter saúde, para a gente poder cuidar da nossa vida financeira, da nossa família, está aqui. E como é que a gente consegue passar um dia? Claro, não estou dizendo que você teve alguma situação e que aquilo não foi possível. Mas como a gente tem o celular e todo mundo tem Bíblia, a maioria tem Bíblia no celular, nem que seja para você fazer a leitura corrida, sabe? Leia. Essas Bíblias, que é a Bíblia 365, elas são leituras corridas. Se você quiser lá, tipo, um dia ler a Bíblia em um ano, ela tem lá todos os temas, os textos do dia, e a leitura corrida. Às vezes dura 20 minutos para você ler. Mas se você se aplicar 20 minutos, no final de um ano, você leu a Bíblia toda. E aí talvez você pergunte assim para mim: o que vai mudar na minha vida ler a Bíblia toda? É a única coisa que Ele pediu para a gente fazer. Ele deixou aqui, a palavra é dele. Como é que a gente consegue fazer qualquer outra coisa e não priorizar a palavra de Deus? Porque somos independentes. Nos tornamos independentes diariamente do Senhor. Mas o texto ainda fala sobre permanecer. Significado de permanecer: habitar, morar, fazer residência. E ele disse assim: se eu permanecer em vós, se eu morar em você, se eu morar no seu coração, se eu habitar, se eu conseguir fazer residência, se eu conseguir estar com você todos os dias, aí vocês vão dar frutos. E como é que faz para que a gente consiga dar frutos? Se você prestar, hoje eu estava lendo aqui, eu leio várias vezes, até meu marido falou assim para mim, eu pedi ajuda dele também, tá? Ultimamente eu estou pedindo ajuda dele. Ele falou assim para mim, e eu fiquei lá, lendo, escrevendo, hoje, eu escrevi de novo, daí eu escrevi de novo. Aí eu falei para ele, às vezes eu nem vou ler o que eu escrevi, mas eu preciso ter alguma coisa ali que me direcione. Aí ele falou assim, mas pelo amor de Deus, toda vez que você vai pregar, você vai ficar desse jeito. Eu falei assim, eu falei para ele assim, é isso. Eu falei para ele, algumas pessoas, nós conversamos sobre isso, algumas pessoas têm o dom natural de falar, né? Chegam aqui e lê, sei lá, uma palavra e consegue pregar assim, tipo, mas a outros não, né? Eu falei para ele assim como você tem o dom de tocar, eu não chego nem perto de um instrumento, não adianta, entendeu? Não é para mim, mas o Senhor deu para ele, para Caroline, lá deu para alguns, então, né?
Aí quem não está, ainda não se descobriu no seu dom, vai tentando, vai escrevendo, vai fazendo algumas coisas para ver o que dá, certo? E eu estava lendo que ele sempre coloca assim, para que você possa dar frutos, dar frutos. E aí eu parei e pensei assim, mas é para eu dar os frutos e não para eu receber os frutos. A mensagem do Evangelho é sempre dar, repartir, estar em favor do outro, estar em favor do próximo, se colocar à disposição. Você permanece no Senhor, você busca no Senhor, você declara que sem Ele você não pode fazer nada, para você dar frutos. E quando você dá algum fruto, não é para você, é sempre em favor do outro. Cristo sempre é em favor do próximo. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. A árvore não come do próprio fruto. Quando ela dá lá o fruto dela, é para o outro, não é para ela. Ela não se alimenta daquele fruto dela. Então é dar frutos em favor do outro, para o outro. E aí você pode pensar assim, nossa, mas que chato isso, né? Meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que orar, me colocar à disposição, obedecer, ser sujeito, ser submisso, orar, buscar a palavra em favor do outro. Mas quando você faz para o outro, você faz para Deus. E aí, Deus que te vê em secreto vai te recompensar. E a recompensa, a maioria das vezes, não é palpável. Não é física. Algumas vezes pode ser. Hoje, uma amiga minha me ligou compartilhando um testemunho muito lindo. Um dia ela vai me permitir contar. E eu falei, nossa, e é bom, ela me ligou agradecendo, porque ela tinha me pedido oração em favor daquilo. Eu não posso falar, também a pessoa não é daqui. E ela me ligou agradecendo pela oração. E aí eu falei assim, nossa, é muito bom a gente ouvir isso, né? E que mesmo através de uma oração, você fez parte de um milagre, né? Assim. E isso é muito bom. E era um milagre, assim, físico, financeiro. Mas era um milagre, entendeu? E ela me ligou contando, e eu fiquei muito feliz com isso. Porque é bom a gente poder ajudar o próximo em oração, e a pessoa confiar você naquilo, que ela ver em você os frutos. Que ela falou assim, não, eu posso compartilhar, eu posso pedir oração, eu posso, né, conversar com aquela pessoa, porque ela vai me ajudar em oração. E isso é muito bom, a gente viver milagres assim, dessa maneira. Mas, quando ele diz aqui sobre os frutos, ele coloca assim, deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aí você pode pensar assim, que você não está frutificando, você não está abençoando a vida do próximo, você não está se colocando em favor do outro, você vai ser cortada fora da presença do Senhor. Não. Quando eu fui pesquisar algumas coisas sobre a videira, se você já viu, teve a oportunidade de ver, eu já vi, e ela sempre tem algumas estacas, assim, para ela poder ser sustentada. Porque senão o ramo dela vai cair e vai se rastejar pelo chão e não vai dar certo a plantação. Então, se você já viu, ela sempre tem umas estacas, algumas coisas que sustentem ela. E quando ela começa a cair, uma por cima da outra, os ramos dela assim, o agricultor vai lá e corta e poda alguns lados e tira ela daquele lugar e coloca no outro e vai ajeitando ela. E ele não tira ela, ele não corta ela e joga fora. Ele corta para que ela possa continuar a frutificar, continuar a dando frutos. Então, quando você pensa assim, nossa, a gente já ouviu algumas pessoas, Senhor, tem misericórdia. Algumas pessoas assim, irmão, você tome cuidado, viu? Porque se você não estiver dando fruto, o Senhor vai te cortar. Não é isso. Não é isso que o nosso Deus vai fazer. Talvez nós tenhamos que cortar algumas coisas na nossa vida.
Talvez nós tenhamos que fazer a própria poda, tirar algumas coisas que têm impedido a gente de crescer mais e frutificar mais. O agricultor é Cristo. E às vezes ele vem com algumas coisas e vai assim, tirando, vai cortando, vai podando dos lados. Às vezes ele vai colocar algumas estacas assim, para te sustentar, para que você se permaneça de pé. Essas estacas às vezes são as pessoas que estão ao seu lado aqui na caminhada com Cristo. Por isso a importância de você congregar. Não dá para nós estarmos servindo ao Senhor em casa. Não dá. Eu não falo para você que você tem que estar aqui todos os cultos. Não. Porque talvez não seja viável para você. Mas a importância de você congregar, de você estar aqui, de você ouvir uma palavra, de você levantar as suas mãos, de você sair renovado, restaurado, de você poder ter alguém do seu lado que você possa falar assim, olha, vamos orar comigo, preciso compartilhar isso com você, ou de você ouvir um testemunho. A maioria das vezes essas são as estacas que o Senhor está colocando para que aquela vinha fique de pé e consiga frutificar da maneira correta. Então, quando ele fala aqui que ele vai cortar, às vezes é nós mesmos que temos que orar ao Senhor e pedindo para Ele nos ajudar, nos orientar, para que a gente tire aquilo que tem impedido a gente de dar frutos e de permanecer no Senhor, porque muitas coisas têm nos tirado da presença do Senhor. Deixa eu continuar aqui. Eu coloquei aqui que quando a gente vê uma árvore frutífera, você não vê o fruto dela crescendo fora do tronco ou fora do caule. Ela tem que estar ali, na mesma árvore. Você não vê um pé de manga aqui e a manga crescendo sozinha lá do outro lado. Não dá. Ela precisa dos nutrientes que aquela árvore dá para ela todos os dias. Quem nutre as nossas vidas todos os dias é Cristo. Então nós precisamos ser nutridas pelo Senhor, pela palavra de Deus todos os dias, pelo nosso esforço de estar na presença todos os dias. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e ouvirmos a Ele, e dar ouvidos àquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias. A pastora falou sobre postagem esses dias, eu também coloquei uma frase que é do mesmo pregador. E ele falou assim: é melhor ouvir a Jesus do que ter um bom plano. Porque os planos dele são melhores do que os nossos. A direção dele é bem melhor do que a nossa. Então, é melhor você ouvir a Jesus, é melhor você ouvir o Espírito Santo do que você ter um bom plano. Porque a maioria das vezes, quando nós temos algo difícil, que a gente não consegue resolver, a gente sempre tem situações que a gente ora, a gente coloca diante do Senhor, a gente vai lá e tenta resolver e faz várias coisas, e a gente fala assim, isso está muito difícil. A maioria é porque nós estamos fazendo sem Deus. Porque a palavra de Deus diz que haverá algo difícil para Deus? Não. Mas a gente ora errado. A gente pede errado. E às vezes, como disse aqui o irmão Vanderlei na pregação de domingo, a gente até traz no altar, mas depois a gente pega de volta. E leva de volta para a gente o problema. A gente não espera, e é muito isso. Eu estava pensando normalmente em situações financeiras. Quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, e todo mundo passa, gente, pelo amor de Deus. Alguns talvez não saibam o que é isso na vida, mas a maioria de nós passamos por dificuldades financeiras. Eu já passei várias. E a gente ora, a primeira vez a gente ora, Senhor, o Senhor está vendo que eu preciso disso, Deus, o Senhor está, Senhor, eu não tenho o que fazer, o Senhor eu já tentei todas as coisas, não dá. Aí a gente ora 1, 2 vezes. Na terceira vez a gente vai lá e faz o quê? Um empréstimo financeiro no banco. Isso foi dependência de Deus?
Não estou dizendo que fazer o empréstimo é errado, por favor, não me entenda mal. Eu já fiz. E já fiz até por uma situação parecida com essa, há uns anos atrás. E não estou dizendo para você que não é para você ter que se preocupar com isso e se preocupar com as contas que você tem que pagar, não é isso que eu estou dizendo. E se for essa a direção que o Senhor vai te dar de um empréstimo, não tem problema. Só que a gente só orou 1 e 2 vezes, a gente não ouviu a direção do Espírito Santo. Qual seria a melhor maneira, o melhor empréstimo, até se a gente for fazer alguma coisa no banco? Não. Por isso que eu digo que a maioria das vezes nós nos tornamos independentes de Deus. Nós colocamos a mão aonde não era para a gente colocar. E aí o que a gente faz depois? Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, Deus. Gente, eu estou falando para vocês de coisas que eu já vivi e fiz. Eu não estou falando de nada e nem ninguém, eu estou falando de mim mesma. Algumas pessoas aqui já compartilharam isso comigo. E aí a gente volta no desespero para Deus de novo. Senhor, o Senhor está vendo, Deus. O Senhor está vendo a minha situação. E tudo bem, Ele sempre estava vendo, desde a primeira vez que a gente orou. E podia ser até essa direção. Só que quando é direção de Deus, não traz peso, não traz culpa, não traz desespero, quando é Deus que direciona você para fazer alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa começar a ouvir mais o Espírito Santo. Eu preciso começar mais a ouvir o Espírito Santo de Deus. Só que tem uma coisa, a maioria das vezes, quando Ele fala com a gente não quer fazer, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. A gente não quer mexer naquilo mais, a gente não quer sofrer mais por aquilo, a gente não quer mais fazer aquilo, então a gente deixa lá, quietinho, a gente coloca numa caixa e fecha lá, porque a maioria das direções que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo vem falar com a gente, a maioria é contra a nossa vontade. Olha a independência chegando aí de novo. A gente consegue fazer várias coisas sem Deus. A Bíblia está dizendo assim, que sem mim nada podeis fazer. Não pode, mas a gente tenta. A gente acha uns atalhos e a gente aprende a caminhar nesses atalhos. E a maioria das vezes, a gente não consegue voltar. E a gente vê que esses atalhos e esse caminho que a gente seguiu, está dando certo. Então não tem problema. Se está tudo bem, não tem problema. Se até agora não deu nada de errado, tudo bem. Mas a questão não é essa. O Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que te formou, que te chamou, que te escolheu, está te vendo. Ele está nos vendo todos os dias. E Ele sabe o que eu tenho feito e o que eu tenho deixado de fazer. Ele sabe que todos os dias, que eu posso me colocar diante dEle ou não. Que eu posso esperar a resposta, a direção dEle ou não. Mas é difícil. Saul fez várias coisas sem a presença do Senhor. Às vezes a gente consegue, como já foi falado, a gente consegue, como igreja, fazer um culto todo acontecer. Consegue dar a palavra inicial, palavra de oferta, conseguimos cantar, conseguimos pregar e orar, mas sem Deus. Isso é muito sério. E é uma linha muito tênue, você perceber isso e você conseguir entender o que o Senhor está querendo nos dizer com isso. Eu tenho muito que aprender, porque muitos caminhos que eu tenho trilhado, talvez tenha me levado para uma independência do Senhor, uma independência daquilo que Ele já colocou para mim, porque facilmente a gente preenche o lugar de Deus com outras coisas. A gente preenche aquilo que era para ser o nosso sustento, que era para ser o bem para a gente, com outras coisas. Porque a gente não quer nada que nos confronte.
A gente não quer nada que vá nos levar a uma questão de confronto. A gente quer o nosso bem-estar todos os dias. E não é para isso que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Não foi isso que Ele nos ensinou na palavra. No mundo tereis aflições. E eu estou dizendo assim, nossa, vai ser sempre assim? Olha, talvez não sempre, mas a maioria das vezes a nossa vida será de dores, de aflição, né? De angústia. Mas isso tudo se a gente estiver sentindo o mesmo que Cristo sente. Quando vê esse mundo do jeito que está. Quando vê os filhos dele indo por caminhos que não foram esses que ele trilhou. Então, esse tema de dependência total de Deus tem muito a que nos ensinar. E graças a Deus, se o Senhor nos der essa oportunidade, nós temos aí um ano pela frente, para que o Senhor venha nos ajudar realmente a entender sobre dependência, do que é o Espírito Santo falando com você, do que é você entender que sem Ele você nada pode fazer. E com Ele você pode dar muitos frutos. A Bíblia fala aqui que você pode dar frutos e frutos bons. Porque às vezes também a gente tem umas maçãs podres por aí, que caem por aí. Acontece que nós não somos perfeitos. E a gente está tentando todos os dias. Só que os dias estão se findando. Jesus realmente está voltando. Cada dia mais que você para ver qualquer tipo de notícia. E se você parar para prestar atenção, tem umas que nem te causam indignação mais. Tem umas coisas que a gente já se acostumou a ver e que não nos causa espanto. E isso sabe por quê? Porque a gente está acostumado com a nossa rotina diária. Isso porque a gente não vai lá à luz da palavra e vê. E aí a gente fala assim, nossa, mas isso está errado. Isso não pode. Às vezes a gente não quer se indispor. A pastora estava falando da questão da Lagoinha Alphaville lá, e eu vi uma parte só no Instagram, e que o pastor André Fernandes se posicionou sobre ideologia de gênero. E a gente nem se posiciona sobre isso, porque a gente não quer se indispor com quem está ao nosso lado. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Então, a gente vive no dia a dia, na nossa rotina diária, então temos que tomar cuidado, se nós estamos ali, deixando que o Senhor venha nos podar, nos cortar, nos direcionar, nos sustentar todos os dias. Se nós estamos realmente ouvindo a Jesus, ou se nós estamos direcionando somente com os nossos planos, com as nossas vontades e com os nossos afazeres. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pastora Sônia. Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. E uma das coisas que o pastor André estava falando, que há 10 anos Deus já tinha dado, não sei se a Fran viu isso, há 10 anos Deus falou dele fazer esse evento, só que Deus falou, vai ser na minha hora.